Olá, famílias, tudo bem? Preparados para mais um estudo? Estamos no 5º estudo da série A Formação do Caráter na Infância, um material, que eu repito mais uma vez, que foi projetado, feito pelo Departamento de Educação da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. É um material riquíssimo, um material com muito conteúdo, e a gente está estudando juntinho aqui. Se você quiser rever os outros vídeos, os outros 4 fascículos já estão aqui no canal, e a gente ainda tem mais alguns para estudar, porque são 12 fascículos, 12 temas diferentes sobre o caráter infantil. Vamos estudar hoje então o 5º fascículo. O título é O Caminho em que Deve Andar, ensinando as crianças no caminho em que deve andar. O caminho dos pais. Número 1. Representar Deus a seus filhos. Número 2. Usar o amor, o maior poder conhecido. 3. Considerar o bem-estar dos filhos como sua principal responsabilidade. 4. Educar por princípios, não por impulsos. 5. Ajudar os filhos a ter êxito nessa vida e na eternidade. 6. Ensinar-lhes obediência. Mas o que é obediência? 1. O segredo do sucesso. 2. Fazer o que é certo, no tempo certo e da maneira certa. 3. O amor em ação. E 4. O verdadeiro cristianismo. Lembre-se sempre, obediência sem amor é escravidão. Amor pretenso sem obediência é hipocrisia. E amor com obediência é cristianismo. Por que os pais devem ensinar obediências aos filhos? Deus nos diz, agora vem as citações de Ellen White. Uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a da obediência. Orientação da Criança, página 82. A obra da mãe começa com a criança. Ela deve dominar a vontade e o temperamento da criança, levando-a à sujeição, ensinando-a a obedecer. À medida que a criança vai crescendo, não deve ela afrouxar a mão. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 390. Deve a mãe conservar-se sob domínio perfeito, não fazendo coisa alguma que desperte na criança espírito de desafio. Não deve ela dar ordens em voz alterada. Muito lucrará com manter a voz em tom suave e agradável. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 48. A falsa ideia entretida por muitos de que colocar limites para os filhos é um dano está arruinando milhares e milhares. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 541. As crianças a quem se permite seguir seu próprio rumo não são felizes. Orientação da Criança, página 213. Inquietação e descontentamento são os frutos da transigência e do egoísmo. Orientação da Criança, página 214. Por outro lado, os jovens não devem ser deixados a pensar e proceder independentemente do juízo de seus pais e professores. As crianças devem ser ensinadas a respeitar o juízo da experiência. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 75. Em muitos lares, o pai e a mãe têm permitido que as crianças governem. Tais filhos se encontrarão em perigo muito maior quando postos em contato com influências que se opõem às coisas de Deus do que se encontram aqueles que aprenderam a obedecer. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 224. Nunca permitam que seu filho ouça vocês dizerem: não sei mais o que fazer com você. Orientação da Criança, página 238. Deem poucas ordens, mas verifiquem se elas estão sendo obedecidas. Orientação da Criança, página 247. Arão precisava aprender que suas sutis advertências, sem o firme exercício da correção paterna e sua imprudente ternura para com os filhos, eram extremamente cruel. Deus fez justiça com as próprias mãos e destruiu os filhos de Arão. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 295. Jovens que foram destruídos por causa de uma correção imprudente, né? Uma ternura imprudente, uma correção sem firmeza, né? Ao mesmo tempo em que muitos pais erram no lado da condescendência, outros vão ao extremo oposto, governando os filhos com vara de ferro. Parecem se esquecer de que eles mesmos já foram crianças. São cheios de si, frios e sem simpatia.
A jovialidade e caprichos infantis, a incansável atividade da vida juvenil não têm desculpas aos seus olhos. Faltas triviais são tratadas como se fossem graves pecados. Tal disciplina não está de acordo com a maneira de Cristo. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 113. Mas enquanto os filhos se encontrarem sob o teto paterno, dependendo dos pais, devem estar subordinados ao seu domínio. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 217. Como um pai ensina o caminho? Quando a obediência é ensinada desde o nascimento, em geral aos 3 anos de idade da criança, os pais perceberão que ela internalizou uma atitude obediente. Esse é o motivo da ênfase no preparo precoce da criança. No entanto, esses mesmos princípios se aplicam às crianças mais velhas. Então, quando a gente deve começar a ensinar a obediência? Desde o nascimento. Então, até os 3 anos e meio, a criança vai aprendendo. Nós vamos ensinando e depois até os 7 anos a gente vai repetindo o que a gente já ensinou. E até os 7 anos, então, o caráter é formado, assim como diz Ellen White, né? E também a própria psicologia também afirma isso, né? Que até os 7 anos, então, a criança, por volta dos 6, 7 anos, ela já tem, então, o caráter formado, a base formada, né? Dos seus princípios e valores que ela vai carregar para o resto da vida. Fazendo ele mesmo o que é certo. Se o pai faz pelo bebê o que é certo, do modo certo e no tempo certo, quando a criança tiver idade suficiente para fazê-lo por si mesma, ela continuará a fazer o que é direito. Nascendo com ampla capacidade de aprendizado, o bebê nasce com a mente preparada para aprender de tudo, inclusive nossos hábitos, né, de nós, os pais, sejam bons ou maus. Sua educação começa na gravidez e se acelera nos primeiros anos de vida, quando o aprendizado acontece com impressionante rapidez. Que condição ideal para qualquer professor! A língua do lar será sua língua materna. O tom de voz que o pai e a mãe usam será também o seu. As mesmas palavras proferidas serão repetidas, sejam elas ferinas, críticas, melancólicas e tristes, ou alegres, brilhantes, inspiradoras e agradáveis. As crianças são espelhos que refletem a imagem dos que as rodeiam. Nossa expressão facial, nossas maneiras, nossos hábitos e atitudes serão vistos nelas. Se os pais têm o rosto carregado, o filho provavelmente o terá também. Se os pais sorriem ao falar, é mais do que provável que o filho sorria ao responder. Se a mãe se irrita com facilidade, provavelmente a criança será impertinente e irritadiça. Se a mãe é cortês e bondosa, a criança será igualmente cortês e obediente. Se o pai tem ordem e sistema, será mais fácil ao filho ter ordem e sistema também. Se a mãe tem cuidado e asseio consigo mesma e também com o lar, será mais fácil a criança formar hábitos de asseio. O que a criança vê, o que ela ouve, o que ela experimenta dia a dia, torna-se parte dela. A rotina diária da família é a norma que a criança seguirá. Demonstrando amor. A criança, num lar em que há traços de amor, está mais bem habilitada para compreender o céu. Os pequenos não devem ser tratados como um objeto inanimado que requer determinada atenção física e que pode ser esquecido o resto do tempo. Então, só prover o alimento, só o que precisa, banho, alimento, roupa, dormir, e no resto do tempo deixar a criança sozinha, não é sábio. É esse um fraco grau de amor. Nós, pais, esperamos que nossos filhos não nos tratem dessa maneira quando formos velhos e necessitarmos de seu amor e carinho. Eles necessitam ser embalados e acariciados. Isso não os estragará, mas dar-lhes o que desejam quando estão mal-humorados irá arruinar a disposição deles. Alguns pais nunca pegam o bebê antes que ele comece a gritar e chorar. Então, o embalam apenas o suficiente para acalmá-lo e colocam-no outra vez no berço. Isso encoraja a criança a agir mal cada vez que se sente solitária. Por que não a embalar quando ela é boazinha? Isso a ajudará a ver que a alegria é mais desejável que os gritos e o choro ruidoso. Enquanto a criança se torna mais velha, nosso amor por ela continua a se desenvolver. Ela nunca fica grande demais para ser amada.
embora nosso modo de demonstrá-lo possa variar um pouco depois com a idade. Pais, deixem que seus filhos vejam que os amam e façam tudo o que estiver ao seu alcance para torná-los felizes. Se assim fizerem, as necessárias restrições que lhes impuserem terão incomparavelmente mais peso em seu espírito. Governem seus filhos com ternura e compaixão. A Ciência do Bom Viver, página 394. Sob o mesmo princípio, é melhor pedir do que ordenar. Aquele a quem assim nos dirigimos tem a oportunidade de se mostrar leal aos princípios corretos. Sua obediência é o resultado da escolha e não da coação. Educação, página 290. Tendo regularidade. Qual é a relação entre a regularidade e a obediência? De fato, a regularidade é um dos pilares principais que suportam a obediência. Obediência é fazer o que é certo no tempo certo. O sábado, por exemplo, deve ser guardado no 7º dia. A regularidade no programa diário ensina à criança que há um tempo próprio para tudo. Há tempo para levantar-se, tempo para ir para a cama, tempo para ir à escola, tempo para comer, tempo para não comer, tempo para trabalhar e tempo para brincar. O bebê que é acalmado com uma mamadeira cada vez que chora terá muito mais dificuldade em aprender o domínio próprio do que o que foi alimentado com regularidade. O egoísmo não leva a criança ao domínio próprio, mas sim o esperar até o tempo certo. O cuidado e a regularidade na alimentação dos pequeninos não somente promove a saúde, tendendo assim a torná-los sossegados e mansos, mas lançará o fundamento para os hábitos que lhes serão uma bênção nos anos posteriores. A Ciência do Bom Viver, página 383. A certeza de que receberá o alimento, o banho e a canção de ninar no tempo necessário dá à criança um senso de segurança que a irregularidade nunca poderá dar. A regularidade habilita a pessoa a realizar mais em casa, na escola e no trabalho com facilidade e liberdade. Não se perde tempo em decidir quando realizar as atividades diárias. A regularidade capacita-a para as responsabilidades, prepara-a para estar no lugar e no tempo em que deve estar. O lar irregular provavelmente terá filhos desobedientes, ensinando-lhe o que fazer. A obediência é ativa. Consiste em fazer algo que vale a pena. Parece que algumas pessoas têm a falsa concepção de que a criança obediente é a que não faz nada mal. Isso é apenas meia verdade. Para ser verdadeiramente obediente, deve-se fazer algo de bom. A obediência não impede o avanço de alguém, antes o assegura. Não limita a liberdade, mas a garante. Não impede a felicidade de ninguém, pelo contrário, aumenta-a. A palavra de Deus não reprime a atividade, mas guia retamente. A Ciência do Bom Viver, página 396. Em todas as idades, deve-se ensinar à criança que a verdadeira obediência é aprender a fazer o que é certo, do modo certo e no tempo certo. É a melhor maneira de realizar alguma coisa. Assim, fará a obediência uma aproximação positiva e não negativa. Essa é a maneira correta de fazê-lo. Essa é a frase mais educativa e mais agradável ao pai e à criança. A frase, essa é a maneira correta de fazê-lo, e não a frase, deixe isso para lá, pare com isso agora mesmo. Quando a criança tenta experimentar um método novo de usar os músculos ou começa a investigar algo desconhecido, ela aprecia uma bondosa mão que lhe mostre a maneira mais fácil, ou o modo mais rápido, ou o modo correto de fazer. Quando a criança de passos vacilantes tem tamanho suficiente para alcançar a maçaneta, algumas mães ficam em pânico, porque veem o pequenino escapando a cada 5 minutos. Seria melhor a mãe dizer, olhe, o rapazinho da mamãe já pode abrir a porta sozinho. Sempre que quiser sair, peça à mamãe e ela deixará você mesmo abrir a porta. Desse modo, a criança não estará unicamente aprendendo as coisas que vê os adultos fazendo, mas também quando deve fazê-las, ensinando-lhe para que são as coisas. Quando o bebê já tem idade suficiente para engatinhar,
Todos os objetos proibidos devem ser postos fora da vista e do alcance dele, ou a criança deve ser ensinada a não tocá-los. Em outras palavras, a principal preocupação da mãe são seus pertences ou a educação do filho? Cercar a criança de demasiadas restrições e dizer não a isso e não a aquilo a cada movimento ou ato desnorteia-a, mas não a instrui. Muito melhor é a mãe remover tantos objetos proibidos quanto possível e deixar a criança ter a liberdade de examinar à vontade certo número de objetos escolhidos. É interessante ver quão metódico é o pequeno investigador com cada novo objeto. Primeiro ele o vê, em seguida pega-o. Isso o habilita a senti-lo e a ouvi-lo, se é que faz algum som. Então, sem falhar, põe-o na boca. Se pode, onde tenta cheirar e provar o objeto. Usa assim todos os 5 sentidos para aprender o que for possível acerca desse novo objeto. A única maneira de alguém aprender é pelos 5 sentidos. Deus colocou essa curiosidade natural no coração da criancinha, para animá-la a adquirir conhecimento. É assim que nós percebemos o mundo, né? A percepção da gente vem através dos 5 sentidos. Então, é necessário deixar a criança explorar, né? Não é em tudo que ela pode mexer. Então, a gente vai deixando ao alcance dela aquilo que ela pode mexer e aquilo que ela não pode mexer e que também não pode ser retirado do alcance dela, a gente ensina, então, que ali ela não pode tocar. Mas se nós ficarmos falando não o tempo todo, vai se tornar uma coisa enfadonha e o não vai acabar perdendo um pouco o seu significado, né? Os pais devem escolher para o bebê objetos inofensivos e deixá-lo sentir os brinquedos, a linda e macia flor com as próprias mãos, as roupas que usa e certos alimentos com os dedos. A criança aprende muito pelo sentido do tato. Brinquedos próprios para as crianças maiores também estimulam o aprendizado acerca de muitas coisas e de como usá-las. Colocando limites. Cercas ao longo da estrada da vida são justamente tão necessárias como em qualquer estrada perigosa. As crianças devem ser educadas a considerar as restrições e proibições como salvaguardas contra as dificuldades. Bem cedo na vida, a criança deve aprender que os nãos são uma cerca protetora. Mesmo tendo apenas algumas semanas de idade, o bebê começará a notar as coisas e a tentar manuseá-las. Contudo, há algumas coisas que os pequeninos dedos não devem tocar. A mamãe e o papai serão os seus instrutores. Eles sabem o que a criança deve ter e o que ela deve deixar de lado. Não demora muito para o bebê aprender o significado de não. Se isso sempre significar a mesma coisa, ele vai aprender rapidamente. Se o não sempre significar não, então o não deve ser uma forma de regularidade. Causa muita confusão quando hoje é não e amanhã pode significar poucas vezes toque nisso e no dia seguinte toque nisso se quiser sofrer as consequências. Então, isso causa confusão na criança. Um dia sim, um dia não. Se hoje eu estou cansada, se eu estou de bom humor, a regra é diferente, né? Se eu estou de mau humor, cansada, não. Se eu estou de bom humor, se recebi visita, então é sim. Então, a gente não pode ter esse não tão flexível assim, né? Porque isso vai causar muita confusão na cabecinha da criança e às vezes ela vai ser punida por uma coisa que nós mesmos estamos cultivando, né? O não só deve ter um significado, portanto, nunca deve ser usado, a não ser que a mãe realmente queira dizer não faça isso. O não deve ser usado quando ele realmente for não. Se for de vez em quando, se for sim, talvez, então que não se use o não, para que o não tenha só um significado. Firmeza uniforme e controle tranquilo são necessários na disciplina de toda a família. Diga calmamente o que pretende, haja com consideração e sem desvios e ponha em prática o que você diz. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 532. A disciplina adequada leva ao domínio próprio. O bebê nos braços da mãe deve aprender que tem de restringir as vontades e os desejos.
Nem tudo que é brilhante e reluz é seu brinquedo. Não se deve permitir que as crianças pensem que tudo na casa são brinquedos seus, para usarem e abusarem. Isso está em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 123. Quando a mão do bebê começa a se dirigir para os óculos da mãe, por exemplo, ela deve olhar diretamente para ele, balançar a cabeça e com um tom decidido dizer não, não. Se essa é a primeira vez que a mãe teve de lhe dizer isso, naturalmente ele não saberá a sua exata significação. Mas a maior parte dos bebês sabe exatamente o que isso significa. Ele pode surpreender a mãe não fazendo dessa vez nenhuma outra tentativa, mas muito provavelmente levantará a mão outra vez, olhando-a nos olhos, como se estivesse perguntando: é isso que quer dizer? Não seria justo não lhe dizer nada. Embora possa tomar o tempo da mãe, poupará muito mais tempo lá na frente. Com o mesmo olhar no rosto e o mesmo tom de voz, ela deve dizer ao bebê: não, não. A voz deve ser alta, mas firme. Não deve ser alta, mas firme. Embora possa haver exceções, isso é quase o suficiente para a primeira lição. Antes que faça a terceira tentativa para brincar com os óculos, a atenção dele deve ser dirigida para outra coisa, como um brinquedo, um quadro de cores vivas ou um cachorrinho brincando no pátio. Uma coisa é certa: é possível contê-lo, caso continue a tentar fazer o que não deve. O tempo e o esforço persistentes empregados para vê-lo na direção certa não serão em vão. Em geral, quando é tratada com amor e firmeza, a criança entende o que o não significa. E assim será mais fácil ensinar-lhe a não mexer indevidamente nas outras coisas. Sendo razoáveis. As exigências dos pais sempre devem ser razoáveis. Manifestem bondade e não em tola condescendência, mas em uma sábia direção. Ensinem os pais aos filhos com satisfação, sem gritar nem criticar, procurando unir o coração dos pequenos a eles pelos laços do amor. Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, páginas 158 e 159. A delicada tarefa de educar uma criança na obediência requer sabedoria e habilidade. Pedir que ela faça alguma coisa que não pode fazer é ensiná-la a desobedecer. Se eu peço para uma criança, um bebê, fazer uma coisa que ele não tem capacidade de fazer, não é própria para a idade dele, eu estou sendo injusta e também ele vai se sentir frustrado, ele vai ficar chateado, né? Porque ele não vai conseguir atender e vai acabar desobedecendo, mesmo sem querer. Então eu vou estar ensinando a criança a ser desobediente. Quando ela tenta fazer a vontade dos pais e verifica que não pode, fica perplexa e confusa. Se tais exigências são frequentes, ela perde a esperança de realizar qualquer coisa e chega à conclusão de que não vale a pena experimentar. Assim, estamos ensinando a criança a desobedecer. E também deixando ela frustrada e com aquele senso de que ela não consegue fazer nada, de que ela não consegue obedecer. Uma mãe com temperamento nervoso, ao ser provocada pelo comportamento da filhinha de 3 anos diante de uma visita, colocou-a em um quarto adjacente e sentou-a numa cadeira com a instrução: não se atreva a mover um músculo até que eu permita. Voltando para as visitas, a mãe se esqueceu da sua pequena fera no outro quarto. Finalmente, só a chamou 30 minutos depois que a visita já havia partido. A ordem de não mover um músculo é impossível de ser obedecida. Uma criança de 3 anos teria de estar morta para poder obedecer a esta ordem temerária. Uma rechonchuda criaturinha de 2 anos, que só alcançava a altura da mesa com auxílio de 2 grossos livros, tinha ordens de não deixar cair qualquer comida nas suas roupas limpas. Ela não queria fazer tal coisa, mas o fez e foi disciplinada por isso. Frequentemente fazemos mais para provocar as crianças do que para conquistá-las. Vi uma mãe arrancar da mão do filho algo que lhe estava proporcionando prazer especial. A criança não soube a razão disso e naturalmente se sentiu ofendida. Seguiu-se então uma disputa entre mãe e filho e um castigo severo finalizou a cena quanto ao que respeitava as aparências exteriores. Mas essa batalha deixou naquele espírito infantil uma impressão que não se apagaria facilmente. Essa mãe agiu imprudentemente.
Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 117. Sendo coerentes. Em todo trato com os nossos filhos, devemos ser regidos pelos princípios e não pelas emoções. Se estamos aborrecidos por causa de uma palavra proferida por um vizinho, não devemos descarregar isso sobre nossos filhos. O pai que, estando alegre, permite tudo passar sem ser notado e grita quando está indisposto, não está disciplinando o filho de maneira nenhuma. Se o Joãozinho foi tão esperto anteontem, quando experimentava digitar em seu computador, que você teve de chamar a mãe da cozinha para vê-lo, não o castigue hoje por escrever nele. Vi que deve haver sempre, da parte dos pais cristãos, o princípio de estarem unidos no governo dos filhos. A esse respeito, existe uma culpa da parte de alguns pais, que é a falta de união. Essa falta se encontra por vezes no pai, mas é mais frequente na mãe. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 156. Se lhes disserem hoje que foi um menino tão bom que o deixarão ficar acordado, além da hora regular dele ir se deitar, que lhe dirão amanhã, quando for igualmente bom? Sendo persistentes. O pai que é governado por princípios em vez de pelas emoções, não pode ser adulado a ponto de ceder aos caprichos e desejos da fantasia infantil. A criança perde a confiança no pai que é inconstante. Ela olha para ele como um empecilho ao seu progresso em vez de tê-lo como guia. Em vez de torná-la feliz, ceder diante da importunação da criança contribui para que se rebele contra a autoridade. Desassossego e descontentamento são os frutos da condescendência. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 202. O pai sábio planeja de antemão, avalia a situação e toma decisões que aumentarão a felicidade e o bem-estar dos filhos. Dá poucas ordens, mas cuida para que sejam executadas. Alguns pais têm a ideia errônea de que estão exercendo a paciência quando permitem aos filhos desobedecerem sem ficar zangados. Um menininho se divertia bastante apagando a luz enquanto a mãe procurava ler. Cada vez que a luz apagava, ela lhe rogava que acendesse outra vez para que pudesse terminar a história. Ele obedecia imediatamente e tornava a apagá-la outra vez. Depois de aproximadamente 30 minutos disso, a mãe lamentou: "É difícil ter paciência com as crianças." Que dissimulação na palavra! Estupidez não é paciência. A criança precisa obedecer. Corrigindo os defeitos. Quando a criança está fisicamente doente, pais amorosos dão a ela o tratamento adequado. Embora desagradável ou mesmo doloroso para o bem físico da criança, é aplicada seja uma injeção, um remédio amargo ou outra coisa do gênero. O mesmo deve ocorrer com respeito a uma conduta infantil, quando a criança está de mau humor. Precisa também do tratamento adequado. Facilitando a obediência. O professor deve fazer com que a obediência às suas exigências seja a mais fácil possível. Educação, página 288. Poucos pedidos bem explícitos são mais fáceis de se atender do que exortações complicadas. A maneira como se faz um pedido frequentemente convida à obediência ou à desobediência, conforme diz o seguinte versinho: "Venha cá", disse-lhe com dureza, e o bebê triste chorou. "Venha cá", disse-lhe manso, e ao meu colo ele pulou. O tom da voz pode conduzir à obediência. As crianças gostam de obedecer a uma voz musical e alegre, mas se assustam diante de um tom de repreensão. Incentivando o esforço. As crianças gostam de agradar. Quando seus esforços são apreciados, sentem que suas dificuldades foram compensadas e se esforçam por fazer melhor. "Está bem, está melhor. Agora você está aprendendo como fazer isso." "Como você fez isso depressa?" São frases inspiradoras. Alguns pobres garotinhos nunca ouvem uma palavra de animação, nenhum cumprimento por seus bons esforços. Desanimam e abandonam tudo. Então são repreendidos ou envergonhados, e isso ainda torna as coisas piores do que são. Facilite a obediência deles, parabenizando-os por seus esforços. Então, esse foi o nosso estudo, o caminho em que deve andar. Tem
alguns temas aqui, que dentro mesmo que nós vimos, que nós vamos continuar nos próximos estudos, né? Ainda dentro do tema da obediência. O nosso próximo estudo é quando as crianças desobedecem. Então, ainda terão mais alguns estudos sobre isso. Ainda a gente vai se aprofundar mais um pouco, tá bom? Então, vamos ver aqui a nossa autoavaliação, que a gente sempre faz no final de cada vídeo. E lembrando que essa autoavaliação vai lá para a nossa página no Instagram, Família no Caminho, OFC. Se você quiser revê-la ou compartilhar com alguém, né? Então, ela é muito importante para que a gente possa fazer uma reflexão de como nós estamos agindo com nossos filhos ou também com nossos alunos, né? Número 1. Desejo ver a expressão de meu rosto refletida na face de meus filhos. 2. Desejo que meus filhos sorriam tanto quanto eu. 3. Quero que meus filhos falem as mesmas palavras que eu falo. 4. Quero que meus filhos usem o mesmo tom de voz que eu uso. 5. Sou cortês para com minha família. 6. Desejo que a casa de meus filhos seja tão limpa e organizada quanto a minha. 7. Ando pessoalmente arrumado e limpo. 8. Todos os dias embalo o bebê e afago os filhos mais velhos. 9. Meus filhos sabem que os amo pelo que lhes digo e pela maneira como os trato. 10. Dou a cada filho a devida companhia todos os dias. 11. Ensino a meus filhos como fazer o que me veem fazer assim que eles tiverem idade suficiente para mostrar interesse em alguma coisa. 12. Também ensino quando fazê-lo. 13. Não espero a perfeição de um adulto, antes levo em consideração a sua idade e capacidade. 14. Dou-lhes brinquedos e objetos próprios para a sua idade para que possam examiná-los à vontade. 15. Limito minhas ordens às exigências necessárias. 16. Incentivo-lhes os esforços congratulando-me com eles por suas realizações. 17. Insisto em que meus filhos façam o que lhes peço. 18. Meus pedidos são razoáveis. 19. Procuro ser coerente na educação de meus filhos. 20. Seguimos em nossa casa um programa regular, uma rotina? Então, essas são as perguntinhas para que a gente possa refletir, né? E eu desejo a vocês uma boa semana. Desejo também que vocês, se interessar, continuem acompanhando a nossa série. Ainda temos alguns fascículos pela frente, né? Alguns temas ainda, porque são 12 ao total. O nosso próximo estudo é quando as crianças desobedecem. E se vocês quiserem compartilhar com alguém, com alguma mãe, fiquem à vontade. Se quiserem seguir também o nosso canal, para que não percam os próximos vídeos, é só clicar aqui embaixo e se inscrever. Um abraço para vocês, que Deus abençoe ricamente a família de vocês, que lhes dê sabedoria para cuidar dos seus pequenos e um dia nós possamos entregar essas crianças a Jesus na sua volta. Um beijo, um abraço, até mais!